Estados Unidos. Depois da Falândia, ele tentou outros partidos, passou por 4 organizações políticas distintas e foi expulso de todas. Num deles, o PXC, partido de extrema-direita da Catalunha, ligado à Fatulada, deixou uma dívida de 90 mil euros. Ele tentou trazer o projeto para Madrid e não pagou ninguém. Em algum momento, ele chegou a fundar uma partido também criou meio de comunicação chamado El Aguijó, onde atraiu estudantes de jornalismo que acreditavam mas o que os estudantes encontraram foi um trabalho de copiar notícias do movimento. Chave. Bora jogar, tô gravando. Eu quero fazer vídeo. Tá bom. Nenhuma dessas histórias tinha respaldo real. Uma psicóloga forense que o avaliou posteriormente concluiu que o César tem traços de psicopatia e sadismo, basicamente um mentiroso compulsivo. Uma perícia psicológica encomendada durante o processo judicial anterior já tinha descrito César como portador de traços narcisistas e megalomaníacos evidentes. O laudo concluía que ele não respondia com sinceridade às perguntas das profissionais e que tentava projetar uma imagem idealizada de si mesmo. Agora, falando sobre relacionamentos, ele teve relacionamentos com a Natividade Rodrigues Pascópolis, da Comunati. Ele permaneceu por 14 anos até 2016 e com ela ele teve uma filha. O relacionamento foi marcado por episódios graves de violência. Em fevereiro de 2018, César foi condenado a 9 meses de prisão por maus tratos a Nath e por violar a medida cautelar de afastamento que ela tinha concedido. Depois da Nath veio a Sara Lacorte, seu seno. O relacionamento começou em setembro de 2017 e terminou em maio de 2018. A Sara trabalhava no escritório de uma das empresas do César. Em 2016, ele tinha anunciado que os dois se casariam em maio de 2018, mas isso nunca aconteceu. Em 2016, ele abriu um restaurante em Madrid especializado na culinária das Astúrias, região norte da Espanha, e o prato que virou carro-chefe do restaurante era o cachorro. Basicamente, um filé milanesa recheado com presunto serrano e queijo. Para se destacar, ele inventou um concurso. Ele criou a Academia Espanhola de Amigos del Cachorro. Ele organizou uma competição desse prato e, naturalmente, ele foi campeão. Então, o título de rei do cachorro Obrigado. era dele, né? Mas ele tomou toda a competição. Posteriormente, ele se serviu e ia desmascarar todo o esquema que ele montou, né, na premiação. Mas antes que isso acontecesse, todo mundo descobrisse a verdade, o César decidiu expandir os negócios. Ele abriu 6 estabelecimentos em Madrid e ele usava, né, esse título, o rei do cachorro. E ele transformou isso em uma franquia que foi em torno de 150 mil euros e ele obteve o aval do Banco Sabadell para esse projeto. Ele aparecia em programas de TV, tirava fotos com vedetes, com músicos, com artistas de entretenimento. A estratégia de marketing que ele criou era muito simples. Só o fato dele aparecer com essas pessoas que eram, né, celebridades, pessoas famosas, fazia com que ele parecesse ser famoso também. Então ele criava essa ilusão através dessas fotos, mas nos bastidores ele não era nada disso. Ele basicamente não pagava seus fornecedores, os seus funcionários, ele usava todo o dinheiro no caixa dos restaurantes para sustentar um estilo de vida que incluía cocaína, apostas e gastos sem controle. A franquia que ele criou era basicamente uma fachada que era mantida pela força da mentira. Segundo sua irmã Gemma, em algum momento César afirmou ter comprado uma casa de 2,5 milhões em Amsterdã, mas isso nunca foi provado. Foi em 6 de abril de 2018 que ele inaugurou a sua quarta casa vestida em Madrid, que tinha até bandas de gaita na porta, e foi nessa abertura que a rádio começou a trabalhar com a garçonete. Segundo César, a aproximação dele com a rádio começou no dia que o ex-namorado dela apareceu no trabalho dela, e aí eles começaram a discutir, então o César interveio ali para que ele fosse embora, e isso aproximou os dois. O César avançou nesse relacionamento com uma velocidade que descobriu a família da rádio, que estava namorando há um mês, quando ele se ajoelhou na frente dela e varanda dela com um anel de nome casamento. A Glória, né, não conseguiu esconder a surpresa para ela, estava indo muito rápido, era cedo demais para fazer o pedido, parecia tudo muito precipitado, e ela falou, né, o que ela achava, e aí o César não alterou o tom de voz, mas respondeu que não era ela que tinha que responder a pergunta, que era a Raid. A Glória também notou uma frequência de ligações por parte do César, que ela sabia que não era normal, então ele ligava muitas vezes para a Raid durante o dia, às vezes de 5 em 5 minutos. Era uma frequência muito exagerada que beirava o controle total da rádio, então ela estava sentada muito conversando, mas sem desviar o horário estelar e tentando dar atenção para ele também ao mesmo tempo. Não foi só a mãe dela que percebeu o que estava acontecendo, vários amigos dela também perceberam que essas ligações saíam de controle, que não era normal e que a Raid já não suportava mais. Uma das irmãs da Raid, a Karina, e amigos próximos descreveram o César como um homem extremamente possessivo e ciumento.
4 mil para que ela pudesse colocar assim no corpo. E aí a Raid disse que depois ela pagaria com dela. Mas, como eu falei para vocês, o César não pagava os funcionários direito, então ela, mesmo trabalhando, não sabia como que ela ia conseguir pagar, porque ela teria o próprio dela. Fora que o César também manipulava muito a Raid, então ele dizia que os dois não tinham paz quando estavam sozinhos. E ele prometia um mundo de coisas para ela, o que deixou ela cega em relação a ele. Então, nesse momento, ela decidiu sair da casa da mãe, por desculpa, que agora não gostava do César. Nos meses seguintes, a Raid e o César terminaram e voltaram várias vezes, e ela sabia que ele era manipulador. Ela chegou a confessar para as amigas que não queria mais estar com ele por conta dos ciúmes e do controle. Ela disse que para terminar isso levaria um tempo, porque o César não queria que o relacionamento tivesse a fim. Ele simplesmente não aceitava que isso acontecesse. E aí, em algum momento, a Raid conta pra mãe que ela tinha engravidado, mas perdido o bebê numa queda. Mas a Glória não acreditou. A Glória disse que perguntou várias vezes pra Raid o que realmente estava acontecendo, mas ela dizia que não era nada, que estava tudo bem. A Raid fazia isso porque ela não queria preocupar a mãe dela, mas pessoas que trabalhavam com ela chegaram a falar pra Glória que a Raid não estava bem. A Raid continuava ligando pra mãe, e aí, mais tarde, o César afirmou que ela havia. Um dia, a Glória estava em um bar com uma filha. Pô, tem pessoa ali. Juntas nesse bar, e de repente o César chega, Tô totalmente descontrolado. de cima, Pia. E aí a Raid conta pra mãe, ela achou assim, perceber que ele usava drogas. Por isso eu trabalhei mais tarde através do depoimentos de ex-namorado do César, que ele usava cocaína regularmente. As unidades recentes dos restaurantes tinham um bar de hoje. A Raid estava trabalhando agora em outro local, em um bar chamado Bacalhau, cujos donos eram Gustavo Câmara e a sua esposa. Ela tinha conseguido esse emprego porque ela tinha visto um anúncio no jornal e aí ela quis trabalhar lá. Eu não tô enxergando. Estranho que o César tinha sobre a Raid. Em junho, os dois foram juntos ao bar Bacanal para cobrar o pagamento dela. A situação acabou escalando para uma multa que resultou em 30 mil euros em destruição do estabelecimento. O César foi detido mais antes que a polícia chegasse e liberou a Raid. Eu morri. Ela estava ali ainda lidando com a documentação para poder ficar no país de vez, né? Então, Também com todo mundo pra cima de ainda, mim. e ela não podia ser presa de jeito nenhum. Qualquer registro policial podia comprometer totalmente a situação dessa país que não estava totalmente regularizada. Então ela foi embora e ele ficou. A polícia chegou e ele foi preso e foi detido por 2 dias. Foi nesse período que a situação da Raid se torna mais grave. Ah, tinha pego que eu tava ligando. Precisava de um tempo pra pensar na relação deles. Ela decidiu passar uns dias com um amigo chamado Ale. Não é meu. É de todo mundo. No apartamento do Ale. Eu disse que era meu porque eu tava usando. A Glória, quando ela viu essas fotos, ficou completamente chocada. Ela disse que não conseguia reconhecer a pessoa das fotos, que aquela não era a sua filha, não era a Raid que ela conhecia. A Raid decidiu voltar para o César e o ciclo de violência e manipulação continuava. Ela tinha sido contratada como garçonete em um restaurante chamado Perales del Rio, em Madrid, onde ela passou a trabalhar para conseguir se sustentar. No dia 2 de agosto, ela recebeu muitas mensagens do César no WhatsApp. E eram mensagens ameaçadoras. Ele estava furioso. Com Deus. Fechado do apartamento. No amenizadinhos. E isso deixava ele cada vez mais furioso. Ele estava esperando ela no bar. Ele ficava mandando mensagens. Auê? Palavrão. E ela simplesmente. Na madrugada do dia Brincadeira da Auê? essa semana a Raid estava na casa do César. Ela tinha ligado pra uma amiga cerca de 2 horas da manhã. Dizendo que ela Ah, tá, não sabia. E aí, na noite do dia 4 pro dia 5, Eu tô toda ela tava dolorida. trabalhando no restaurante, né? E aí ela ficou assim, Eu tô assim, ela sai do restaurante com um amigo. Eles foram pra Plaza Espanha e depois pra uma discoteca, onde ela ficou até 5 horas da Desde quando eu manhã. era menor, eu usava bastante essa mesinha. Ela desce e ela fala pra ele que ela vai meio fria, continuar por isso que eu não te ofereci. o caminho pra casa de transporte público. Eles se despedem. Assim, Gosto mesmo assim. e essa foi a última vez que ela Bota aqui. Às 5h52, ela ligou pro César, e essa foi a última ligação que ela fez, e durou 27 segundos. Depois disso, a Raid simplesmente desapareceu. Ela simplesmente desapareceu.
gravando o vídeo. Dentro dela, um tronco que parecia de olhos, sem cabeça, sem braços e sem pernas. O corpo havia sido coberto com soda cáustica. Próximo ao tronco, numa fogueira improvisada, havia um pingente de coração e duas massas parcialmente carbonizadas, que depois foram identificadas como pênis mamários em campo. A polícia municipal reservou a cena e chamou a polícia nacional. No poder dos vídeos da polícia de Madrid assumiu o caso. Tô jogando de Shelly. O que chamou a atenção foi o próprio Gravando galpão, ainda mais. que estava alugado exclusivamente o nome do César Romão. Não havia nenhum outro nome em nenhum contrato. Então, no começo haviam várias Tá com bafo de hipóteses. salada. César tinha muitos De alface, na verdade. por conta das várias dívidas, né, dos restaurantes. Eles chegaram a acreditar que ele próprio pudesse ter sido vítima de alguma acerto de contas. A polícia descobriu que ele tinha uma namorada e que a mãe dela morava em Madrid. Então eles foram até a casa da Glória, mas não revelaram que era da divisão do vídeos. Eles perguntaram pela Hyde. E a Glória disse que ele estava com o César. A polícia ligou para o celular da Hyde e do César na frente dela, e quando perceberam que ambos não atendiam ou respondiam, a polícia orientou a Glória a fazer uma denúncia formal do desaparecimento, dizendo que isso poderia ajudar a localizar sua filha mais rápido. A Glória estava com medo de que a polícia quisesse deportar ou prender a Hyde e recusou cooperar no início. Mas como a Hyde não falava com ela desde o dia 23 de julho, ela não atendia o celular, não respondia as mensagens, ela começou a se preocupar. A Glória tentou contato com o braço direito do César, um homem chamado Giovanni, que trabalhava como segurança dos restaurantes e também atuava como motorista dele. Giovanni informou que tinha falado com o César pela última vez no dia 13 de agosto, quando o César pediu que ele buscasse sua filha para fazer férias a partir do dia 15. Depois disso, César sumiu e não respondia mais ligações nem mensagens. Então a Glória ligou para um ex-namorado da Hyde, com quem a filha estava voltando a conversar, porque ela estava pensando em matar. Ele afirmou que há dias não falava com ela. A polícia passou a seguir A Coca investigações gritou gol? separadamente. Eles buscavam informações sobre o César e suas dívidas, e ao mesmo A Coca tempo gritou duvidava gol? que o tronco do contrato poderia ser da Hyde. É. Em uma das vezes que eles foram à casa da Glória, Tu sabe, perguntaram pra ela se a Hyde tinha um celular. se a Coca gritar gol, você ganha 5 mil, né? Isso alertou as autoridades ainda mais. Um mês depois de encontrarem a mala, você conseguiu ir ao último endereço que César Calma. e Hyde tinham morado juntos e a 3 dos restaurantes fechados. Tem que usar o super na hora certa. Uma faca da mesma marca e modelo Não, das não mulheres que precisa. tinham encontrado no galpão. Ela havia Usar acessório. em novembro de 2018, 4 meses depois, o Oxi. exame de DNA confirmou que o tronco encontrado no galpão era da Hyde. O material genético bateu com o da mãe dela. Agora sem dá pra margem. usar. É a partir desse momento que as duas investigações viram uma só. A única pista que se Ah. conseguiu um chefe do Vídeos era o César. A polícia já tinha mudado depois de captura, mas Ah. onde ele estava. O que resolveu a situação Não, foi um melhora a problema tua que teve. vida. Na manhã do dia 16 de novembro de 2018, a dona do restaurante Casa Gerardo, no bairro de Delícias, em Zaragoza, assistia a TV quando reconheceu o rosto do homem que trabalhava em sua cozinha há quase 3 meses. Ela ligou para a polícia. Os agentes pediram que ela agisse normalmente para que eles chegassem. O policial entrou na cozinha antes de poder devolver o pedido, mas não conseguiu ter certeza. Também, Então, Frank, os demais é agentes difícil. entraram e pediram que o homem se identificasse. Foi aí que o César disse com tranquilidade: "Eu sou o homem que vocês procuram." Depois da prisão, a investigação conseguiu reconstituir os últimos 3 meses de fuga. No dia 14 de agosto, que foi um dia depois das autoridades terem encontrado um tronco lá no galpão, o César tinha embarcado num ônibus em Guadalajara com destino a Zaragoza, a 300 quilômetros de Madrid. Ele chega na cidade 3 horas e meia depois e aluga um quarto em uma pensão usando um nome falso. Depois ele consegue um emprego como cozinheiro na Casa Gerardo, também usando um nome falso, que era José Tá Rafael achando Bibi com uma skin bonita? Ele tinha emagrecido cerca de 10 quilos, tinha raspado o cabelo e deixado a barba Muita skin, crescer né? pra ele parecer diferente. Depois da prisão, a polícia prendeu o celular dele e lá eles encontraram várias buscas com o termo desquartizado useira que apareceu no rótulo do galpão, onde eles encontraram o tronco. O celular da Hyde, que tinha sido usado pela última vez no dia 5 de agosto, logo depois daquela ligação pra ele, também estava em sua posse. Mesmo depois de preso, a polícia continuou a investigação, então eles vasculharam o apartamento dele e também uma propriedade que não tinha Sabe, casa. Em tô usando Toledo, o e lá Black eles Power fizeram várias Rangers escavações em busca. com acessório de pulo. Nada foi localizado, mas eles Pula, conseguiram recuperar pula, várias poquinha. mensagens e áudios que ele tinha mandado para várias mulheres, onde ele dizia que ele gostava de dominar as mulheres e que ele preferia Cosa castigar per a mulher. hermano le gusta a te. O julgamento do Cosa César per começou no hermano dia le 10 de maio de gusta a te. 2021. Cosa per O hermano le julgamento dele foi gusta a te. transmitido ao vivo, Cosa com a per decisão hermano dos le próprios gusta a advogados te. dele, que Cosa per funcionariam mais tarde hermano como le gusta a violação de direitos fundamentais. A sala estava lotada pela TV, e eles inteiros acompanhavam o julgamento. Antes do julgamento sequer começar, o César já tinha trocado de Cosa per advogado duas hermano le vezes. A primeira gusta a advogada te. saiu por motivos pessoais no banco. O segundo advogado que ficou lá por
2 meses, e aí ele foi dispensado, e o César escolheu uma advogada bem específica. A Ana Isabel Pena era penalista madrilenha e era conhecida por suas alegações envolvendo a TV, e por isso que ele escolheu ela. Ela estava aceitando o caso, mas Ah, tem dois ao mesmo desde o início, o tempo. César deixou claro que ele não estava ali para se defender e sim para se apresentar. Então, logo no início do julgamento, ele falou sem parar por 4 horas. Isso foi logo na abertura do julgamento. Ele demonstrou que ele conhecia todo o processo minuciosamente. Ele mentiu sistematicamente, às vezes em contradição direta com o que ele tinha dito antes. Às vezes sem nem que a própria advogada dele soubesse o que ele ia afirmar. A Isabel, a advogada, foi surpreendida pelas falas dele diversas vezes. Ela não sabia que ele ia falar e seguir. E o César tinha ela como advogada, mas ele se comportava como seu próprio advogado. Ele passava bilhetes. Eu fui ali, mudou um pouco a vida, eu dei um tiro, pum. Bateu os dois ao mesmo tempo. Em determinado momento, então a juíza precisou intervir mais de uma vez. E ela até chegou perto de expulsá-lo da sala por muitas das coisas que ele estava fazendo. Ao longo das 14 sessões, as suas versões sempre se contradiziam. Uma hora ele afirmava que a Raide estava viva em Honduras. Depois ele dizia que ela tinha sido morta por uma gangue de narcotraficantes por roubar cocaína. Depois ele enviava cartas ao juiz dizendo que traficantes eram os culpados. De repente ele dizia de novo que ela podia estar viva, mas nenhuma dessas versões que ele dava tinham provas. Foi aí que a acusação apresentou o que eles acreditavam que tinha acontecido com a Raide. Depois de falar com a Raide pelo celular e ter ela em casa, em seu apartamento, o César a matou. Ele separou o tronco da cabeça e das extremidades e colocou o tronco dentro de uma bolsa. Ele colocou tudo dentro de uma mala grande e cobriu o corpo com soda cáustica. Ele também retirou os implantes mamários, com certeza, para dificultar o corpo ser identificado. É, O César galera. não tinha carteira de motorista, como eu disse para vocês, então às 5 horas do dia 5 de agosto, ele liga para uma empresa de táxi. O motorista que o atendeu relatou que ele não conseguiu erguer a mala sozinho, então ele e o César ergueram a mala juntos e colocaram dentro do porta-malas. O taxista perguntou o que tinha dentro da mala, se eram livros, porque estava muito pesado, e o César respondeu que eram coisas de mudança, porque a sua mulher tinha decidido se mudar. O motorista de táxi estimou o peso daquela mala entre 50 a 60 quilos. Ele disse que mesmo sendo praticante do Muay Thai e fazendo musculação sozinho, ele não conseguiu erguer a mala. Pessoas que acompanharam o caso acreditam que o corpo inteiro da Raide estava ali dentro, já que esse era basicamente o peso que ela tinha. O destino do César naquele dia como taxista era o galpão do John encontrado mais tarde. Não se sabe exatamente quantos dias o César demorou para fazer o descarte. À 1 da tarde do dia 13 de agosto, ele tinha ido até o galpão primeiro no dia 5, então no dia 13, tinha um prédio do lado do galpão, então uma pessoa que morava ali viu um homem saindo do galpão. A polícia conseguiu localizar o celular do César exatamente ali naquele dia e naquele horário. Mais tarde o César liga para um amigo chamado Júlio e eles combinam de se encontrar. Quando eles se encontraram, o César tentou vender alguns itens dos restaurantes que ele tinha fechado e disse que precisava de dinheiro. O Júlio achou tudo muito estranho. Um mês antes, o César estava falando em abrir mais franquias. Além disso, ele nunca pedia dinheiro, ele sempre tinha dinheiro no bolso. E aí, no mesmo dia, às 7 da noite, Às 7 da noite. César volta para o galpão com mais 2 pessoas. Um conhecido dele e o dono de uma van, aparentemente, para retirar uma mesa que estava no local. Quando eles estavam saindo, César avistou alguns policiais que passaram pelo local e ficou visivelmente nervoso. As próprias testemunhas afirmaram isso em depoimento e disseram que logo depois eles foram rapidamente embora. Naquela mesma noite, César volta sozinho para o local e com as próteses e os objetos da Raide. No dia seguinte, ele pega o ônibus para as armas. Ainda segundo a acusação, por ele ter descartado o corpo da Raide daquela forma, eles não conseguiram determinar exatamente qual foi a causa da morte. Depois, a polícia foi ver as testemunhas e cada uma delas desmontava toda a história que o César tinha criado. A Nath, ex-companheira dele, com 14 anos, deu seu depoimento tirado várias vezes. Ela escreveu o César como mentiroso, agressivo, manipulador, muito ciumento e impulsivo. Ela até relatou uma coisa que tinha acontecido e ela disse que nunca mais esqueceu. Foi uma vez que a mulher queria dormir com ela e ele não admitia isso. E aí ele ficou extremamente bravo, ficou louco, pegou um bujão de gás e jogou nela. Conseguiu desviar. Rapidamente entrou no carro e ele quebrou o retrovisor do carro.
que o César tinha empurrado a sobrinha dela pra fora do carro e que o César já tinha abusado dela várias vezes. Ela já tinha tentado denunciar o César, mas ela não tinha provas, então a própria polícia desaconselhou que ela fizesse isso. Alertou as autoridades pela escola da filha dela, que escrevia que tinha medo do César. O que é muito doido, né? Que tenha sido através da filha deles. Porque quando a Nath estava falando pra polícia, a própria polícia desaconselhou que ela denunciasse ele. Depois, testemunho da Nath veio uma outra ex-namorada do César, que veio depois dela, e as duas deram seu depoimento por trás da viúva. Então ela escreveu também, mesmo pessoa extremamente agressiva, que era capaz de fazer qualquer coisa pra ter o que queria. Ela contou que o César matou 3 cachorros dela e que ele tinha quebrado a mandíbula da quarta cachorrinha. Isso tudo tinha acontecido em um chalé que eles moraram juntos. Ela também contou um episódio que revelava como o César operava quando ele estava longe. No dia 8 de agosto de 2018, 3 dias após o crime, ele tinha criado um perfil falso no Facebook com o nome Helena Lorena Ruiz. Então ele usava esse perfil para se Papão meu aproximar cubo, tanto né? da Sara quanto do seu marido Rafael. Papão meu Ela cubo. faz tempo. Ela estava Tá casada pegando e pelo ele cubo. tentando se aproximar deles. Isso 3 dias depois que cometeu o crime. A Sara disse que o César queria desestabilizar o casamento dela. E aí, depois do depoimento dela, veio o taxista, que foi muito importante pro caso. O taxista José Luiz Lopes confirmou que aquela mala que estava ali no tribunal foi a mala que o caso era a mala que ele ajudou a transportar no seu táxi. A Glória e a Karina, que são irmãs da Raid, também depuseram. Elas estavam vestindo uma camiseta com o da Raid também. Estavam atrás do guion porque elas não queriam parar. A Glória identificou aquela mala como sendo o César de certeza absoluta. E aí, várias vezes, eu preciso interromper o depoimento dela. O César ficava rabiscando papéis e ele sempre estava com um semblante muito tranquilo. Em determinado momento, ele arqueou as sobrancelhas com sarcasmo e socou a caneta. A advogada dele tomou seu braço para acalmar. O promotor Miguel Mendes apresentou 12 indícios convergindo o César como o único responsável. Entre eles, a última ligação da rádio Sim. que o César. O celular dela foi encontrado com ele. A mala mostrou que tinha o DNA. Havia rastros do seu celular no galpão onde Deus era no momento estimado da morte da rádio. Uma impressão digital foi identificada no recipiente de soda cáustica encontrado no local. E uma argola do outro recipiente da mesma substância estava dentro da mala. A defesa não apresentou nenhuma prova que contradissesse o condenatório. A advogada Isabel chegou a insinuar que o corpo poderia não ser da rádio, questionando a ausência de cicatrizes desse italiano. Os peritos responderam que as condições do cadáver envolviam açúcar cáustica, independente dos incêndios, não cumpriram essa verificação. A acusação optou por pedir condenação por homicídio e não por assassinato, porque sem a causa da morte determinada, não era possível provar premeditação ou a chamada a lei Bolsa, que é o agravante por ausência de defesa da vítima. Curiosamente, foi o desmembramento do corpo que pediu uma pena maior. Em 29 de maio de 2021, o júri popular declarou César culpado por unanimidade. 22 dias depois, a sentença foi proferida. 15 anos de prisão por homicídio com agravantes do parentesco e gênero e mais 5 meses por profanação de cadáver. Ele também foi condenado a pagar 142.229 euros a cada um dos filhos da Raid e 100 mil euros à sua mãe. O César recorreu. O Tribunal Superior de Justiça de Madrid manteve a condenação. Em dezembro de 2022, o Supremo Tribunal também confirmou. Em 2024, tentou levar o caso ao Tribunal Constitucional, alegando violações de direitos fundamentais, entre elas a transmissão ao vivo do julgamento e supostas falhas no laudo de DNA. Os recursos foi rejeitado. Durante o período de prisão preventiva e após a condenação, o César dizia a seus primeiros advogados que quando saísse da prisão iria para algum reality show, que certamente iria para a TV, que isso era só uma questão de tempo. Em março de 2024, o César enviou uma carta à audiência provincial de Madrid e nela admitiu pela primeira vez ter matado a Raid. Ele apresentou, no entanto, uma nova versão dos fatos. Disse que a morte tinha sido acidental, fez uma discussão motivada por questões financeiras e que Raid o havia ameaçado com uma arma que disparou durante uma luta corporal. Também afirmou que o seu tio, já falecido e com formação médica, havia realizado o desmembramento e enterrado os restos num parque em Carranque, Toledo. Ele anexou um croquis feito à mão com um local indicado. A carta não havia sido combinada com a sua advogada, ela ficou sabendo pela imprensa. Ela declarou que foi um momento de desespero do cliente que estava disposto a qualquer coisa para conseguir um benefício profissional. Em cerca de 1 ano e meio, com metade da pena cumprida, ele poderia começar a ter acesso a regimes mais liberais. E para isso, ação do crime seria encarnada. O César então enviou uma segunda carta reiterando a confissão e anunciando que dispensava a Ana Isabel, sua advogada, por divergência de critérios. Ela respondeu publicamente, disse que não reconhecia mais o cliente como interlocutor à discussão e então veio a público com algo que havia guardado por anos, desde o início do processo. O César enviava para ela de 2 a 3 cartas
dos países da língua inglesa havia sido produzida ao longo de meses e já estava completamente gravada quando a confissão veio a público. A equipe comandada pelo diretor Ron Parrado havia realizado mais de 60 videochamadas com César na prisão durante a produção do documentário. Em todas elas, ele manteve a versão exculpatória que havia sustentado o julgamento. Os realizadores decidiram não refazer a série, mas incluíram a confissão no final do terceiro episódio, incorporando o documento como um desfecho que a própria produção não havia previsto. Também apresentaram no final um vídeo do César afirmando que sabe o que tem que fazer para conseguir sair da prisão antes dos 15 anos. Afirma que é só assumir o crime que em 2 anos ele estaria livre. A série estreou no dia 10 de maio de 2024 e tem 3 episódios. Além das entrevistas com o César, a produção contou com o depoimento da Gloria, que, segundo o diretor, foi o testemunho mais difícil do conseguir. E o mais importante para que a narrativa não gerasse em torno do assunto. O objetivo declarado da produção era recolocar a rádio no centro da sua história. A Glória havia retornado ao mundo em 2023 depois que a justiça espanhola liberou os restos mortais da filha para repatriação. Ela aceitou participar das filmagens para contar com calma tudo o que viveu. A polícia levou a indicação do César de que os restos da rádio estavam em Carranque a sério. Então, em junho de 2025, quase 7 anos após o crime, cerca de 50 agentes de diversas unidades da Polícia Nacional foram até fazer controle da operação de busca. Eles utilizaram drones com sensores especiais, radar, tripulação silêncio e escaneamento. O já foi preparado antes do início do trabalho, até o momento que os restos da rádio não foram localizados. O César continua até hoje cumprindo sua pena em uma prisão que fica em Madrid, dentro do sistema prisional, e passou a se chamar de cachorro que usava antes de ir para trás. Segundo dados publicados pela imprensa espanhola, dentro da prisão, participam de competições frequentistas, esportes e também lê livros sobre gastronomia. Durante o cumprimento da sua pena, ele estudava direito e tentou conseguir um posto como museu da prisão de São Legal. Esse tipo de função dentro da prisão é reservado a poucos, para membros de criança. Agora voltou para Londres e participa de iniciativas contra a violência de gênero. Em algumas oportunidades, ela dá entrevistas pedindo que mulheres que sofrem abusos não fiquem em silêncio. Pelo menos Os filhos da Hyde, como crianças, foram criados com os avós paternos em uniões falar. Esse é mais um caso de uma mulher Ai. que termina com uma pessoa Ai. dizendo que sabe Ai, 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 tu, turu, tu, 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 turu, tu, tu, turu, tu, turu, tu, tu, turu, tu, turu, tu, turu, tu, tu. Tu, tu, turu, tu, 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 turu, tu, 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 turu, tu, tu, turu, tu, turu, tu, 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 ti, tu, 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 turu, tu, tu, Fala, galera, que eu não. Fala, galera. Aqui eu não. Fiz amizade com o Sirius. O Sirius. Ah, foi sem querer. Na pai.